Olá, você! Começa agora mais uma edição do nosso programa, todas as semanas, aqui na MVTV. E se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal do YouTube e ative as notificações. Assim, você não perde nada. Nessa edição, começamos falando sobre a Mobile, que teve uma alta de 26,3% no prejuízo no terceiro trimestre. A Mobile divulgou seus resultados na noite do dia 9 de novembro e apontou o prejuízo líquido de 24,3 milhões no terceiro trimestre deste ano. Isso corresponde a uma alta de 26,3% em relação ao apresentado no mesmo período de 2023. Essa piora no resultado é atribuída à queda na receita, mas é importante observar que se não houvesse melhorias operacionais e gestão de custos fixos, as perdas seriam ainda maiores. A queda na liquidez durante o terceiro trimestre foi acentuada devido ao pagamento de 15 milhões em um processo que a empresa estava disputando com a União, envolvendo a incidência de IPI na revenda de importados. O resultado financeiro líquido no terceiro trimestre ficou negativo em R$300 mil. O balanço chega 2 dias depois de a Mobile anunciar a conclusão da aquisição de 61% do capital social da Tokstok, assumindo o controle da empresa. A Mobile acredita que a fusão permitirá um aumento significativo na geração de caixa, com estimativas de um incremento anual entre 80 a 135 milhões de reais. Vamos esperar o quarto trimestre para saber quem tinha razão, a Mobile ou quem disse que a fusão era um abraço de afogados. A Jaguar, a marca de carros preferida dos primeiros ministros e membros da família real britânica, anuncia que parou de vender novos veículos no Reino Unido. A famosa marca britânica ficará inativa até 2026, quando ressurgirá com a venda de apenas veículos elétricos de alto padrão. Até lá, a Jaguar Land Rover, de propriedade da Tata Motors, não enviará nenhum Jaguar novo para as concessionárias do Reino Unido. A crise alcança também produtos de luxo. A diretora de macroeconomia para o Brasil, no UBS, afirma que a precificação do mercado de que a Selic, ao final do ciclo de aperto monetário, pode chegar a 14% ao ano, não é exagero, dadas as incertezas sobre a sustentabilidade do arcabouço fiscal e a piora das expectativas de inflação. Lembra da famosa frase, é a economia, estúpido? Embora dita por James Carville em 1992, quem comanda a economia no Brasil hoje não aprendeu ainda. A gente volta em 1 minuto. Olá, lojista! Se você vende colchões e complementos para o quarto, esse recado é para você. Cada vez está mais difícil vender colchões. O consumidor entra na loja, olha, pede alguma informação de preço e vai embora. E na maioria dos casos, não volta mais. Custa caro perder uma venda assim. Se isso também acontece na sua loja, está na hora de cuidar deste cliente e fazer com que ele compre o que veio procurar. Para garantir uma venda saudável, o vendedor precisa estar preparado para tirar todas as dúvidas e vender a melhor solução para o cliente. É isso que o Expert em Venda de Colchão 2.0 faz. Em poucas horas de curso online, sem sair da loja, o vendedor se transforma em especialista
e vai vender produtos de maior valor e fidelizar o cliente. Tudo isso já foi comprovado com lojistas que fizeram o curso. A taxa de conversão subiu até 30% e o ticket médio quase 40% na loja. Tudo por conta de um vendedor mais capacitado. Então, não perca mais vendas. Contate agora mesmo através do QR Code que aparece aí na tela e compre o curso para treinar os seus vendedores. O preço é muito menor do que você está imaginando. Então, o que está esperando para mudar a forma de vender apenas pelo preço? Ganhe mais dinheiro com vendedores capacitados para vender colchões. Nosso entrevistado de hoje é Marcos Pasini, na minha opinião, o maior pesquisador de consumo das famílias no Brasil. Sua empresa, a IPC Marketing, há 30 anos é especialista no cálculo de índices de potencial de consumo com base em fontes oficiais. Vamos saber mais sobre o potencial de consumo de imóveis residenciais, tamanho do mercado, e por que, ao longo dos últimos 20 anos, reduzimos nossa fatia de mercado de 2 pontos percentuais para menos de 1,5. Há quanto tempo você pesquisa a respeito do índice de potencial de consumo no Brasil? Pois é, nós lançamos a primeira versão do estudo com esta cara que nós temos hoje em 2024, no final de 1994. Ou seja, esse ano a gente completou 30 anos, né? No final de 94, nós usamos os dados do censo de 1991 e fizemos a primeira versão. Naquela época ainda era entrega encadernada, não era eletrônico, e a gente tinha o detalhamento das informações para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Então, eram, se não me engano, 1.600 e alguma coisa de municípios, e 7 volumes de papel, que eram, cada venda que a gente fazia era uma alegria, mas era uma tortura imprimir tudo aquilo, encadernar, despachar, e aí, mas funcionou, 2 anos a gente trabalhou assim, e depois a gente passou a trabalhar nesse formato eletrônico, entregando os arquivos para os clientes, para eles fazerem as análises, cruzarem com os seus dados, e aí ficou a coisa bem mais fácil, tanto para o cliente como do nosso lado. Mas então, respondendo a sua pergunta, já faz 30 anos que eu trabalho com isso. 30 anos. E a metodologia, porque, veja, todos os anos, depois sai a pesquisa do IBGE em relação ao varejo de imóveis. E há um certo alinhamento. Eu tenho percebido que entre a projeção que você faz e o resultado que o IBGE divulga depois sobre o comércio, no caso falando especificamente de imóveis, os números são muito próximos, né? Isso, evidentemente, mostra a certeza da informação que você passa. Que metodologia você usa para chegar a esses números, a essa informação que você passa? Pois é, nós trabalhamos, eu costumo dizer o seguinte, nós usamos dados secundários pesquisados em diversas fontes, e a gente só trabalha com fontes oficiais. Então, nós usamos dados desencontrados, em termos cronológicos, em termos regionais, trazemos para dentro da empresa, e aí, através de modelos que nós já desenvolvemos, temos desenvolvidos, aliás, para isso, nós chegamos nesses dados e transformamos, entre aspas, né, em informações úteis para que o cliente possa fazer planejamento. Qual que é a população brasileira? Se você entrar no site do IBGE, você vai se deparar com, no mínimo, 2 números. O número do censo e o número da estimativa que foi feita agora em agosto desse ano. E aí, população é uma coisa tão fácil, né? Tão tranquilo de você calcular, mas, dependendo da fonte que você usar, você vai chegar num resultado ou em outro. Você imagina que a gente trabalha também, além de demografia, e a gente tem todo o detalhamento demográfico, nós trabalhamos também com quantidade de empresas instaladas para que os clientes possam fazer o seu planejamento e com o potencial de consumo, que é o coração do estudo, né? O diferencial que nós temos no estudo é o potencial de consumo. Nós pegamos aqueles dados do IBGE, que é de renda declarada, trabalhamos isso estatisticamente para chegar no padrão da ABEP, e aí nós temos
não só o tamanho do mercado em cada município brasileiro, para 22 categorias, incluindo móveis, mas também essa segmentação para 6 classes econômicas, para que empresas que trabalhem em nichos específicos, ou muito ricos, ou classe média, ou mais populares, eles tenham a medida exata do tamanho desse mercado em cada um dos municípios. E mais do que isso, ele tem condições ainda de avaliar a evolução nesses mercados e, de repente, fazer ações mercadológicas, ações comerciais para tentar buscar esse resultado para a empresa dele. Marcos, como eu disse, eu acompanho você praticamente desde que começou esse estudo, e eu lembro que na época mobiliário e artigos do lar, que é como você pesquisa, tinha aproximadamente próximo de 2%. E hoje nós temos um pouquinho menos de 1,5%, pelo último estudo que me chegou às minhas mãos, o estudo seu. A que você atribui essa perda tão significativa do potencial por parte de imóveis? Pois é. Quando a gente começou a divulgar esse trabalho durante a pandemia, 2020, você se lembrar, 2020 foi um ano que não aconteceu, né? Um ano fora da curva, foi louco. E aí nós verificamos foi o seguinte, que as famílias estavam gastando mais com veículo próprio. Aí você para pensar um minuto e você fala assim, está errado. Está todo mundo em crise, o comércio de rua está fechado, a população está fazendo home office, está tendo desemprego, porque muitas empresas não conseguem se segurar nesse período de crise. Como é que está gastando mais com veículo próprio? Tem coisa errada. Aí nós fomos mais a fundo e investigamos. Na verdade, como foi um momento de crise e o brasileiro ele se vira nos 30, ele passou a usar o seu carro, a sua moto, ou teve que comprar um carro, uma moto, para quem não tinha, para fazer serviços ou de táxi por aplicativo ou de delivery, que naquele momento explodiu. O delivery explodiu. Então, esta mudança de hábito de consumo que aconteceu na pandemia mexeu com todas as categorias. Tanto que teve um período ali que alimentos e bebidas teve uma participação menor no orçamento do que o veículo próprio. Não é que mobiliários e artigos do lar, caindo agora para 1,5% de participação do consumo, ele perdeu, vamos dizer assim, hoje ele tem menos interesse da população. Não é isso, é que mudou a cesta de consumo. Para conseguir manter o padrão de consumo, hoje ainda, o peso de veículo próprio é alto, porque mesmo que ele já tenha comprado, ele tem que fazer toda essa manutenção para trazer o dinheiro para casa, seja de um segundo trabalho, seja do trabalho principal. E aí, mexeu com todas as categorias, não só com mobiliário. Como eu disse, você pesquisa mobiliário e artigo do lar. Separando isso, o mobiliário representa quanto por cento desse volume que você informa? Por volta de 70%. 70%. 70% do montante que nós temos é mobiliário. A estimativa que você tem agora para 2024, 2025, alcança quanto exatamente se você separar mobiliário? Então, a categoria como um todo, ela deve movimentar perto de 102 milhões de reais agora em 2024. Se você pegar 70% disso, é na faixa de 71 milhões de reais que você tem só do setor de imobiliário. E esse mobiliário é um mobiliário doméstico, né? Doméstico. É importante esclarecer. É o quanto a população, você, só seus familiares, compram de imóveis. Móveis residenciais. Exatamente. Você está falando de que o móvel não perdeu muito porque houve um direcionamento para outra despesa, no caso das famílias. Isso mesmo. Por exemplo, eletros ou alguma coisa também de consumo de bens duráveis teve esse mesmo tipo de comportamento? Basicamente a mesma coisa. Porque se você analisar eletroeletrônicos, em períodos, nesse ano não é o caso, mas em períodos que você tem ou Olimpíada ou Copa do Mundo, você tem um interesse maior, principalmente da população de baixa renda, de trocar o seu aparelho de televisão por um maior, por um mais novo e tudo mais. Então, nesse sentido, ela consegue resolver isso com um valor menor do orçamento, até porque você encontra muitas promoções de pagar em 10, 12 vezes sem juros, né? E isso acaba facilitando a compra aí
desse bem de consumo. Mas, em geral, eletroeletrônicos passou pelo mesmo movimento de imóveis, ou seja, uma participação menor no orçamento doméstico, tanto pelo aumento das despesas com veículo próprio, como pela redução dos preços da maioria dos produtos desta linha, que estão acessíveis à população, principalmente de baixa renda. Móveis representa hoje em e-commerce cerca de 10%, aumentou um pouquinho lá durante a pandemia, voltou a esse patamar. Tem alguma coisa que justifique essa dificuldade de se vender mais móveis, um percentual maior de móveis pelo e-commerce? Olha, eu acredito que o grande problema esteja focado em dois pontos específicos. Primeiro, o consumidor quer ver o produto. E o outro ponto é a questão, primeiro, do frete pelo peso e a montagem. Porque se você compra pela internet, primeiro, que normalmente você tem um frete razoável que você vai ter que bancar, porque o produto é pesado, e depois eles vão te entregar uma caixa que você vai ter que se virar para montar. Faz sentido. Uma última pergunta: quando sai o próximo estudo do IPC? Então, o IPC ele sempre está disponível no mês de maio. Então, nesse ano aqui, a gente soltou em maio. Aí, como eu disse para você, teve uma nova divulgação de população agora em agosto. Aí nós recalculamos todos os dados demográficos, isso mexeu com alguns valores aí de potencial de consumo, inclusive nos municípios. Então, nós soltamos em maio e tivemos uma atualização agora em setembro por conta dos novos números que o próprio IBGE divulgou em agosto. Nesse ano aqui, a gente não pretende ter nenhuma atualização, e a próxima atualização vai ser em maio de 2025, já com os dados estimados para 2025. Muito bem. Eu agradeço você, Marcos, pela atenção mais uma vez. Volto a destacar o trabalho que você faz de credibilidade, né? E nós aqui também prezamos muito por isso. Uhum. E eu valorizo empresas como a sua por esse trabalho ao longo do tempo. E exatamente por ele ter 30 anos, mostra a credibilidade que ele tem diante do mercado, né? Muito obrigado pela atenção e voltamos a conversar qualquer hora. Ok, Ari, muito obrigado. E agora vamos à mensagem de Colchões Castor e voltamos em seguida com o Cá Entre Nós, que recomenda mudar o conceito de marketing das empresas moveleiras. Fincar, como você faz para escolher o seu colchão? Eu levo em consideração a qualidade dos produtos e a tradição da marca, claro. Então eu escolhi Castor, porque é uma empresa com mais de 60 anos no mercado, tem os colchões mais premiados do Brasil e com uma super tecnologia. Aí eu garanto o conforto da minha noite de sono, né? Porque a gente merece. E você, quando você vai escolher esse sonho de colchão também? Seu marketing está ancorado em conceito 4Ps ou 4Cs? Quando falamos sobre o conceito dos 4Ps do marketing, o nome que vem à mente é Philip Kotler. Mas não foi ele que criou, ele apenas popularizou o termo. Jerome McCarthy é o pai dos 4Ps. Foi ele quem, em seu livro de tradução livre Marketing Básico, uma abordagem gerencial, publicado em 1960, propôs as 4 variáveis do composto de marketing: preço, produto, praça e promoção. Philip Kotler, por sua vez, desempenhou um papel fundamental na popularização desse conceito. Considerado o pai do marketing moderno, Kotler utilizou e difundiu amplamente os 4Ps em seus trabalhos, consolidando-os como um dos pilares do marketing. Mas isso é passado. Agora os 4Ps deram a vez a um novo conceito de marketing. E isso não é
uma questão de semântica. Acredite, a transição dos 4 P's para os 4 C's do marketing representa uma mudança de paradigma na forma como as empresas enxergam e se relacionam com seus clientes. Enquanto os 4 P's, produto, preço, praça e promoção, colocavam o foco no produto e na empresa, os 4 C's direcionam a atenção para as necessidades e desejos do consumidor, ou seja, cliente, custo, conveniência e comunicação. Quer saber por que esta mudança? A principal razão foi a evolução do mercado e a crescente importância do cliente. Com o aumento da concorrência, a informação cada vez mais acessível e o empoderamento do consumidor, as empresas perceberam que precisavam adotar uma abordagem mais centrada no cliente para se destacar e construir relacionamento duradouro. As principais razões para essa mudança foram: as empresas perceberam que o cliente não é apenas um receptor de produtos, mas sim o protagonista da experiência de compra. A competição aumentou e as empresas precisaram encontrar novas formas de se diferenciar e atrair clientes. A tecnologia permitiu uma maior interação com os clientes e a coleta de dados sobre seus comportamentos e preferências. O cliente se tornou mais exigente e possui mais opções de escolha. Quem criou os 4 Cs? O termo foi popularizado por Robert Lauterbach em 1993, como uma resposta à visão mais tradicional dos 4 Ps. Lauterbach propôs que as empresas deveriam focar em 4 elementos-chave: entender as necessidades, desejos e comportamentos dos clientes, considerar o custo total de aquisição para o cliente, incluindo fatores como tempo e esforço, facilitar a compra e o uso do produto ou serviço, estabelecer uma comunicação bidirecional com o cliente, ouvindo suas opiniões e necessidades. Os 4 Cs do marketing na prática. A transição dos 4 Ps para os 4 Cs representa uma mudança de paradigma no marketing, colocando o cliente no centro das decisões. Mas como aplicar esses conceitos na prática? Utilize pesquisas de mercado, análise de dados e ferramentas de CRM para entender as necessidades, desejos, comportamentos e dores do seu cliente. Crie representações fictícias de seus clientes ideais para personalizar suas estratégias de marketing. Ofereça produtos e serviços personalizados, comunicação direcionada e experiências únicas. Estimule a interação entre seus clientes e crie uma comunidade em torno da sua marca. Cá entre nós, a transição dos 4 Ps para 4 Cs representa uma evolução na forma como a sua empresa deve fazer marketing agora. Ao colocar o cliente no centro das decisões, você pode construir relacionamentos mais fortes, aumentar a fidelidade e alcançar o sucesso no longo prazo. O que, digamos, é o sonho de 10 em cada 10 empresários do setor moveleiro. Então, vamos mudar o foco e direcionar nossos esforços no cliente? Essa edição do 10 Minutos com Ari Bruno Lorandi termina aqui. Obrigado a você que está sempre conosco e nos vemos na próxima segunda-feira. Sempre
num oferecimento de Colchões Castor. Até lá!